E agora tem um ponto que eu percebo que é o seguinte, que deixa a liderança bastante efetiva, que é a intenção. Então, assim, quando a liderança tem a intenção verdadeira de promover o desenvolvimento da equipe, adequa o seu estilo de liderança para realmente conseguir resultados a partir de equipe, ela acaba sendo mais efetiva. Porque, veja só, a intenção, porque o nosso corpo, né, no cérebro, no funcionamento do corpo humano, ele é muito coerente. Então, não tem como a pessoa estar pensando alguma coisa e demonstrar um comportamento diferente daquilo que ela está pensando. Então, se o líder pensa assim, olha, quem está aqui na minha empresa são pessoas que eu posso contar com elas, eu posso contribuir com o crescimento e desenvolvimento delas, eu quero contar com elas para o meu time, elas são bem-vindas aqui. Então, se tem intenções semelhantes, ou seja, intenções positivas sobre as pessoas ou até mesmo sobre funcionários, né? Porque muitas vezes tem aquele pensamento assim, os funcionários de hoje não querem nada com nada, né? Não são comprometidos. E se o líder tem um pensamento positivo, o que ele consegue fazer? Ele consegue levar os integrantes da equipe a sentirem isso. Opa, eu sou bem-vindo aqui. E até complementando isso, o que acontece? Então, assim, se a liderança tem essa intenção positiva em relação aos colaboradores, se comunica de forma assertiva, né? Então, tem formas de comunicação que aproximam as pessoas e tem formas de comunicação que afastam ou até que geram conflitos. Então, se o líder tem o nível de autoconhecimento no sentido de conseguir ajustar a comunicação ao que ele está percebendo ali no dia a dia da equipe. Dá feedbacks, que é uma ferramenta que você traz, né? E, então, assim, ele consegue ir preparando o time no longo prazo. Porque eu até comento que tem uma trajetória, e assim, pensando na formação do time, né? Você perguntar assim, como é que faz para formar um time? Então, o primeiro ponto é o relacionamento, porque a liderança se dá pelo relacionamento da equipe. Então, como é que a liderança está se relacionando ali com a equipe? O segundo ponto é o processo de inclusão desse colaborador dentro do ambiente de trabalho. Eu sempre pergunto pro pessoal que está comigo nos treinamentos, assim, pensa comigo, o que é que aquele funcionário que começou a trabalhar com você hoje, o que é que ele vai dizer quando chegar em casa? Sobre como foi a experiência de trabalho, né? E ali ele está decidindo se vai ficar na empresa ou não. Então, veja só. Primeiro ponto, relacionamento. Segundo, o processo de inclusão desse funcionário na equipe. E além da inclusão, o que acontece? Ele precisa aprender sobre os processos e o que eu tenho visto aqui, principalmente aqui na região oeste do Paraná, tem para muitas empresas, ela contrata o funcionário, ele não tem experiência ainda em relação àquilo que espera-se que ele faça. Então, ele tem um processo de aprendizagem e esse processo de aprendizagem leva um tempo. Então, se o funcionário é bem incluído, ele se sente bem-vindo ali no ambiente de trabalho, ele é orientado sobre o que fazer, sobre o que espera-se que ele faça, e até ele desenvolver a competência para isso, né? Então, veja só, esse funcionário, ele se sente bem, sabe o que precisa fazer e um outro ponto, desse funcionário saber o que se espera dele em termos de resultados, né? Então, assim, ele já sabe o que é para fazer, sabe como ele vai ser avaliado, quais os resultados que a empresa espera dele. Aí eu sempre digo que aí a liderança, ela consegue ganhar escala. Por quê? Se o funcionário está nesse nível, é possível delegar. Então, quanto mais pessoas a liderança tem, que são confiáveis, que são pessoas da sua confiança, ele consegue ganhar escala, porque ele vai dando autonomia para essas pessoas e elas vão fazendo o que se espera. E aí vem no ponto principal, que é a entrega de resultados. Então, nessa entrega de resultados, a liderança consegue trabalhar com o time com as melhorias de processos. Então, você tem o pessoal treinado, sente-se bem-vindo, o relacionamento é positivo, e aí sim, quando a conversa lá na empresa é sobre melhorias de processos, o resultado vai vir. Então, perceba, é uma trajetória que a liderança precisa construir conscientemente para conseguir ter essa equipe.